Olá, bem-vinda, o meu nome é Joana Areias e sou a formadora deste curso de coaching arquetípico. E se estás a receber este e-mail, é porque te subscreveste para te inscrever no curso, portanto muito obrigada pela confiança. Estamos quase a começar, falta mais ou menos um mês. E estou a adorar fazer os preparativos e hoje decidi então gravar este vídeo para partilhar contigo não só a motivação para a criação deste curso e para o lançamento deste curso há pouco tempo e também o porquê deste curso, ou seja, o que é que nós vamos falar aqui e o que é que podes esperar deste trabalho. Então, eu quando comecei a minha carreira em 2011 como coach, ou seja, quando descobri o coaching, descobri também duas coisas fantásticas. Por um lado, uma nova oportunidade profissional, ou seja, quando eu era fisioterapeuta na minha outra vida, como eu costumo dizer, eu não estava propriamente satisfeita, então andava numa luta à procura do que é que realmente me iria realizar e quando descobri o coaching, descobri a minha cena, como eu costumava dizer no início, e foi muito bom porque finalmente tive a oportunidade de criar uma carreira que estava alinhada com a minha essência, que é um bocadinho que nós vamos fazer neste curso de coaching arquetípico. E depois, por outro lado, descobri outra coisa fantástica, que é descobrir uma ferramenta, que é o coaching tradicional, que é espetacular para atingir objetivos e também como sou uma pessoa muito prática, não é? Como costumas, se lês as minhas coisas ou se já me ouviste falar em alguns dos meus vídeos, provavelmente já me ouviste dizer que sou uma fazedora. Então o coaching foi uma revelação para mim porque apresentou-me todo um conjunto de ferramentas e metodologias que efetivamente funcionavam no percurso de eu atingir os meus próprios objetivos. Portanto, não só como profissional de coaching, mas também como pessoa que tem sonhos e que tem objetivos e que tem metas e que gostava de concretizar coisas. Portanto, foi uma ferramenta que me ajudou em múltiplos níveis para concretizar os objetivos que eu tinha e para construir a vida que eu desejava. E isto foi muito importante para mim. Então, quando eu comecei a minha carreira como coach, dei muitas sessões, então no início gratuitamente, imensas sessões, e deparava mais vezes com clientes, não eram todos, mas acontecia algumas vezes, pessoas que chegavam à sessão, não é? Definiam o trabalho de casa, e depois na sessão seguinte chegavam e diziam, não consegui fazer o trabalho de casa. E eu, aquilo fazia-me um bocado de confusão, como eu acabei de dizer, sou uma fazedora, então, mas se foste tu que definiste o trabalho de casa, se disseste que estavas motivado para fazer, se estava alinhado com o objetivo que tu te trouxeste para o processo para fazer, não percebo porque é que não fazes o trabalho de casa. Eu diria que era uma coach um bocado chata, porque não percebia, tinha dificuldade em criar empatia com os meus clientes que não entravam em ação. E a vida é daquelas coisas, a vida tem assim uma forma muito engraçada de nos dar as lições que nós precisamos, mais cedo ou mais tarde. E então, passado mais ou menos 2 anos, eu cheguei a uma situação na minha vida pessoal em que precisava mesmo de tomar uma decisão. Eu sabia qual era a decisão que eu tinha que tomar, mas era uma decisão muito difícil, que ia mudar tudo a partir daí. Portanto, nós todos já tivemos alturas da nossa vida em que as coisas vão ter que se transformar de uma forma que nós antecipamos que vai ser dolorosa e, portanto, às vezes é muito difícil tomar essas decisões. E eu deparei-me pela primeira vez na vida, pelo menos desde que eu era coach, com uma circunstância em que eu não estava a conseguir entrar em ação. E eu usava as ferramentas todas do coaching. E estava a fazer coaching, porque faço coaching praticamente todos os anos, desde que me tornei coach. Estava a fazer coaching e não conseguia fazer a decisão que eu precisava de tomar. Por muito que eu me esforçasse, andasse e fizesse os trocadilhos todos que o coaching tradicional me tinha ensinado e até com um outro coach profissional que me estava a ajudar, eu não conseguia. E tive, felizmente, a sorte na altura, em 2013, exatamente, de me inscrever no curso de introdução à psicologia analítica, portanto, psicologia de Carl Jung, e conheci a Juliana Esteves, que é a fundadora do Núcleo Português de Estudos Jungianos. E comecei a fazer o curso com a Juliana, aquilo foi fascinante, portanto, uma linguagem incrível, e comecei também a fazer terapia com a Juliana. E comecei a fazer terapia sobre este tema, que eu não estava a conseguir entrar em ação. E durante 6 meses eu fiz terapia com a Juliana durante 1 ano e meio, depois interessante com outra terapeuta junguiana a seguir. E durante esse ano e meio eu tive 6 meses sem conseguir agir. 6 meses em que eu chegava à consulta com a Ju e dizia, não consigo. Então pela primeira vez na vida, desde que eu me tinha tornado coach, pelo menos, não é? Eu estava-me a deparar com uma situação em que eu não conseguia agir. Então, quando eu chegava às minhas sessões como coach, em que eu tinha os meus clientes, e os clientes chegavam e diziam, não consigo, eu dizia, eu sei, estou aí. Claro que eu não lhes dizia isto, né? Coitados, não têm nada a ver com os meus problemas. Mas eu pensava, pela primeira vez estava finalmente a conseguir ter empatia com os meus clientes que não estavam a conseguir entrar em ação e a perceber, ok, há aqui qualquer coisa mais, para além daquilo que eu trabalho no coaching tradicional, que está a influenciar a incapacidade destas pessoas e eu mesma de agir. E com a Juliana, tanto no curso de Psicologia Analítica, com todo o estudo que estive a fazer e com as consultas de Psicologia Analítica, finalmente consegui desvendar as coisas e encontrar as pistas e
finalmente consegui entrar em ação cerca de um ano depois de ter começado o processo e finalmente tomar a decisão que eu precisava tomar e construir a vida que eu precisava de construir para estar mais realizada e mais alinhada com a minha verdade. E então neste processo todo foi muito interessante porque eu estava, por um lado, a compreender cognitivamente estas matérias, portanto eu estava a aprendê-las na teoria, depois estava a vivenciá-las na prática, portanto muitas vezes eu estava em consulta com a Júlia e ela disse: sabes aquela coisa que eu te expliquei ontem na aula, assim, é isso que tu estás a viver. Eu, ok, então foi muito interessante esta combinação da compreensão teórica dos conteúdos da psicologia analítica com a vivência visceral, não é? Dos processos que eu estava a passar na minha própria vida, utilizando as ferramentas da psicologia analítica. Então, quando de repente eu percebi as coisas que eu precisava de perceber, finalmente consegui entrar em ação e perceber aquilo que eu precisava de fazer para tomar a decisão que era importante para mim naquele momento. E então, nessa fase em que eu estava com dificuldade em agir, havia muito aquela coisa que nos ensinam no coaching tradicional, que é, se tu não estás a agir é porque se calhar tu não queres mesmo isto. Se tu não estás a fazer é porque tu não queres este objetivo. Se calhar tu não queres. Se calhar... sinceramente, cheguei ali a um ponto que aquilo era um bocado insultuoso. É tipo, sim, eu quero, ou seja, insinuarem nos livros que eu lia de coaching tradicional ou dos coaches por aí que gravam vídeos e que criam conteúdos até bastante interessantes, mas quando chegava a este ponto de se tu não estás a agir é porque se calhar não queres, tu não sabes o sofrimento que eu estou a passar. Eu quero, acredita que eu quero. Se eu não faço é porque eu não consigo e não sei porquê. Então, nessa fase em que eu não estava a conseguir, percebi que era bem insultuoso esta desempatia que o mercado e que, no fundo, o coaching tradicional estava a ter pela minha dificuldade em agir. Eu percebi, ok, tem que haver aqui outras coisas. E quando então comecei a estudar estas matérias, consegui desvendar algumas coisas muito importantes e felizmente têm sido úteis não só na minha vida pessoal, como também na minha vida profissional como coach, a ajudar as pessoas com quem eu trabalho. E então é um bocadinho isto que nós vamos fazer neste curso de coaching arquetípico. No fundo, o que eu gostava de partilhar contigo sobre o que vai acontecer aqui é... Há várias coisas que vamos ter que perceber. Portanto, por um lado, este curso de coaching arquetípico é um curso de coaching. Portanto, eu não sou psicóloga, não sei se tu és psicólogo ou não, eu não sou psicoterapeuta. Portanto, o objetivo não é nós tornarmos psicoterapeutas, o objetivo é continuarmos a ser coaches. E como tal, não pretendemos tratar os nossos clientes, ser terapeutas deles. Portanto, eles não têm um problema a ser resolvido, eles têm um mistério a ser desvendado. Portanto, têm um objetivo que eles pretendem atingir e nós funcionamos um bocadinho como Sherlock Holmes, que vamos encontrar as pistas para criar o puzzle daquilo que a pessoa quer criar na vida dela. E, portanto, posto isto, nós vamos introduzir alguns conteúdos de psicologia no nosso trabalho, mas nós não somos psicoterapeutas, nós não somos coaches, nós não somos psicólogos, perdoe-me. Nós somos coaches e, portanto, nós continuamos a ter o mesmo objetivo do coaching tradicional. Portanto, um coach arquetípico continua a ter como objetivo ajudar o seu cliente a atingir um objetivo. Ponto final, parágrafo. Essa é a nossa função. Se passado poucos meses o cliente não está a progredir no sentido do seu objetivo, seja com coaching arquetípico, seja com coaching tradicional, então não estás a fazer coaching. Portanto, isto tem que ficar muito claro. Portanto, nós vamos introduzir componentes mais profundas de trabalho aqui, mas nós não somos psicoterapeutas. Se o nosso cliente precisa de um trabalho, uma terapia, se tem uma neurose, nós devemos encaminhá-lo para um psicoterapeuta, para um psicólogo que está habilitado a trabalhar com esse tipo de coisas. O que nós vamos fazer aqui é tentar perceber alguns processos inconscientes que estão por detrás das dificuldades que muitas vezes os nossos clientes encontram. Portanto, ponto número 1, o coaching tradicional e o coaching arquetípico continuam a ter o mesmo objetivo, ajudar o nosso cliente a atingir o objetivo, o seu objetivo, não é? E outra coisa que é comum ao coaching tradicional e ao coaching arquetípico é que nós somos uma relação de paridade. Ou seja, enquanto que em psicoterapia há uma relação de diferente nível, ou seja, o psicoterapeuta sabe mais sobre a pessoa, não é? Ou seja, ele sabe o que é que a pessoa precisa de fazer para se curar, para se tratar, para evoluir. Nós, como coaches, não. Nós temos uma relação de paridade. A pessoa que sabe melhor as respostas é a pessoa que coloca as questões, portanto, o nosso cliente. E no caso, se estivermos a fazer coaching connosco, se tu estás inscrito neste curso, não como coach, mas como pessoa que quer se desenvolver mais como ser humano, tu tens as respostas e, portanto, tu és parte de si próprio, não é? Neste processo. E então, isto são duas coisas que se mantêm no coaching arquetípico como no coaching tradicional. O objetivo é o nosso cliente atingir a sua meta
E nós somos par do nosso cliente, nós não vamos dar sugestões, nós não vamos dizer qual é o caminho certo para ele, nós não somos os mestres, nós somos parceiros. E estamos a facilitar o processo que é dele, estamos a ajudá-lo a ele a encontrar as respostas dele. Qual é que é a diferença aqui entre o coaching tradicional e o coaching arquetípico? É que, por exemplo, uma das diferenças fundamentais é, no coaching tradicional, muitas vezes o nosso cliente traz objetivos que nós podemos dizer que estão muito alinhados com o seu ego, ou seja, com objetivos mais alinhados com as expectativas do coletivo. Ou seja, eu tenho que ter mais aquele cargo, e agora já subi para este cargo, tenho que ter outro cargo, e agora tenho que ter outro cargo, e agora já corri 10 km, tenho que correr 15, e depois a maratona, e agora tenho este carro, tenho que ter um carro melhor, e agora tenho que ser reconhecida como uma pessoa XPTO no meu mercado. Ok, excelente, isso são tudo objetivos hiper válidos, eu já os tive na minha vida, escrever um livro, ser a coach de referência nesta área, isso é tudo excelente. Mas a diferença é que no coaching arquetípico nós vamos tentar garantir que esses objetivos estão realmente alinhados com o self, ou seja, com a pessoa que a pessoa realmente é, com o meu grande eu, com o meu eu sagrado, divino, que tu lhe queiras chamar. Portanto, sendo que este trabalho de coaching arquetípico se baseia principalmente no trabalho de Carl Jung cunhou pela primeira vez na história da psicologia o conceito de individuação. Ou seja, segundo Carl Jung, nós todos devemos movimentar-nos no sentido de nos tornarmos cada vez mais nós próprios, mais quem nós somos e independentes do coletivo. Ou seja, o coletivo tem uma expectativa sobre mim, ok, válido, ao mesmo tempo, qual é a expectativa que o meu verdadeiro eu tem sobre a vida que eu deveria estar a viver. E quando nós entramos num processo de coaching tradicional, isto não é tema, ou seja, a pessoa traz o objetivo e é o objetivo que nós vamos trabalhar para atingir. No coaching arquetípico, profundo, simbólico, como tu lhe queiras chamar, nós vamos refletir sobre isto. Até que ponto é que este objetivo que tu trazes para aqui é realmente um objetivo que está alinhado com a tua essência, alinhado com a pessoa que tu verdadeiramente és, alinhado com a jornada que tu queres fazer na tua vida. E não somente com as expectativas do coletivo e com as expectativas que tu criaste por causa do coletivo. Seja que o coletivo pode ser os teus pais, a tua família, o teu chefe, as telenovelas, as séries, a publicidade, a social media, não é? Tudo isto nos está a influenciar para nós desenvolvermos uma concepção do que a nossa vida deveria ser. E a questão que se coloca no coaching arquetípico é: será que essa concepção do que a vida deveria ser, essa concepção coletiva, está alinhada com a vida que tu achas que tu deverias ter? Portanto, é uma reflexão muito mais macro, muito mais abrangente e, portanto, muito mais complexa daquilo que é o objetivo que o nosso cliente traz para trabalhar. Outra coisa diferente entre o coaching tradicional e o coaching arquetípico é o tipo de linguagem. Portanto, nós aqui vamos utilizar uma linguagem mais simbólica, vamos desenvolver uma linguagem mais metafórica e para isso vamos utilizar conteúdos diferentes. Portanto, não vamos utilizar apenas os conteúdos relacionados com o ambiente do cliente, os comportamentos do cliente, os pensamentos do cliente, a motivação do cliente, os valores, as crenças, isso também, mas para além disso, no coaching arquetípico nós vamos utilizar outros conteúdos, como por exemplo os sonhos, como por exemplo a imaginação ativa, como por exemplo as intuições, como por exemplo a sensação de sincronicidades, como por exemplo a transferência e contra-transferência que existe entre nós e a relação que nós temos com o nosso cliente, como por exemplo os relacionamentos, as projeções que os nossos clientes fazem com os seus relacionamentos. E, portanto, todas estas questões mais profundas que estão associadas à psique inconsciente e não só à psique consciente destes outros aspectos que eu referi, como comportamentos, ambiente, pensamentos, crenças, etc. Portanto, essa nova linguagem. E é um processo muito, muito bonito. Eu posso dizer sinceramente que já não sei fazer coaching sem estas ferramentas, já não sei fazer coaching sem recorrer a estas informações um bocadinho mais profundas. Já me define como profissional de coaching e já me define como ser humano, porque de facto, tenho que dizer sinceramente, então nos últimos 2 anos tenho passado por um processo muito grande de transformação, de realmente perceber quem é a Joana e que objetivos é que a Joana, né, este self da Joana tem, e está a ser muito gratificante e muito... É como se de repente eu, ao conhecer esta linguagem e estas novas formas de olhar para a psique, conheço também todo um outro nível de vida, ou seja, é como se eu visse para além daquilo que eu via antes, não é? Eu antes via a vida até aqui e agora vejo uma nova dimensão da vida, com mais
camadas e mais, não é? Como se fosse uma cebola com mais camadas do que eu via anteriormente. E então está a ser muito enriquecedor. Portanto, sejas tu coach e queiras utilizar estas ferramentas com os teus clientes, vai ser muito, muito valioso por causa de tudo isto, não é? As dimensões e as camadas que tu podes descobrir sobre a pessoa que está lá à frente e ensiná-la a ela a descobrir sobre si mesma. E se estás inscrito neste curso para fazer o teu próprio processo de desenvolvimento pessoal, posso dizer que sinceramente tem-me salvo daqui das minhas máquinas de lavar psicológicas e espirituais em que eu me encontro assim, principalmente nos últimos 2 anos. Daí também a minha motivação para estar a fazer este curso e a minha gratidão a ti por te teres inscrito e por quereres fazer este percurso comigo, porque se não fosses tu, eu não estava para aqui a falar nisto. Se não tivesse inscrito neste curso, eu estava provavelmente a falar sozinha sobre estes assuntos. Portanto, obrigada por estares aí, por me ouvires, e nos próximos dias vou enviar mais alguns vídeos e espero que gostes. Olha, envia as tuas questões, os teus comentários sobre o curso, sobre estas matérias. Se ficares com alguma questão sobre alguma coisa que eu disse agora sobre o que vamos falar no curso, manda. Se for sobre o curso em termos práticos, como é que vai funcionar, qualquer questão que tu tenhas, podes mandar e-mail para mim, para coach@joanaareias.com, e vemos em breve. Até a próxima. Muito obrigada.